pessoal, estou aqui com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tenho para compartilhar com vocês a respeito de portas de entradas que nós temos nas nossas vidas. Estas portas de entradas, elas tanto servem para entrar o bem na nossa vida, como também para entrar o mal. Então é necessário que a gente saiba dessas portas de entradas, que a gente possa ter cuidado e ter filtros para que a gente não permita que coisas ruins, que o mal possa entrar na nossa vida através dessas portas, mas que a gente venha permitir que o bem entre através dessas portas, que ele permaneça em nós e que através dele estar em nós, do bem estar em nós, venham gerar frutos. Eu quero compartilhar com vocês essas portas de entradas e quero ler textos na Palavra de Deus referentes a estas portas de entradas. O primeiro deles é o nosso pensamento. Em Tiago 1, versículos 14 e 15 diz: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, os nossos pensamentos, eles podem tanto ser positivos quanto negativos. Tanto podem nos levar a praticar o bem quanto o mal. Não é difícil pensarmos coisas erradas. Muitas vezes, quando a gente se dá conta, já estamos pensando. Por isso é importante vigiar sobre o que ocupa o nosso pensamento e rejeitar o que não edifica. Então nós não estamos livres de ter pensamentos ruins. A gente não manda, não consegue comandar isso aí do que é que nós vamos pensar. Mas nós conseguimos dar um basta nestes pensamentos quando eles forem ruins. Nós podemos muito bem dominar a nossa mente no que é que nós vamos deixar que gere em nós. Como em Tiago aqui falou, que o mau desejo, se a gente deixar com que ele conceba, que ele dê fruto dentro de nós, ele vai dar a luz ao pecado. E o pecado vai levar à nossa morte espiritual. Em Filipenses 4:8 está escrito: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Existem coisas boas para a gente pensar, existem coisas boas para a gente deixar frutificar dentro do nosso pensamento e gerar vida e não morte. Todas as vezes que os pensamentos ruins vierem, vamos trocá-los por pensamentos bons, vamos trocá-los por pensamento amável, por pensamento de boa fama, por pensamento nobre. E isso vai gerar vida em nós e não a nossa morte espiritual. Outra porta de entrada são os nossos olhos, são as janelas da nossa alma. E é exatamente isso, os nossos olhos, eles veem algo e eles já imaginam o que possa vir depois disso, o que possa ser gerado depois do que a gente vê. Por isso a gente deve ter muito cuidado com aquilo que a gente está vendo. Em Mateus 6:22, está escrito: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se os nossos olhos forem bons, se aquilo que a gente estiver vendo, se aquilo que a gente estiver na nossa mente concebendo for algo bom, todo o resto do nosso corpo será bom. Mas se nós olharmos as coisas com olhos maldosos, com olhos ruins, todo o nosso corpo também está ruim. Então vale a reflexão, o que temos colocado diante dos nossos olhos. E de que forma estamos enxergando as circunstâncias à nossa volta. Existem pessoas que conseguem enxergar maldade em tudo, já outras não conseguem ver maldade em nada. Nós precisamos ser pessoas equilibradas. Nós precisamos ser pessoas, uma mistura dessas aqui que falou. Não só aquela pessoa que vê maldade em tudo,
mas também não ser aquela pessoa que não vê maldade em nada. A gente precisa ter um equilíbrio. Podemos facilmente nos contaminar por algo que observamos, assistindo ou presenciando. Por isso, a importância de vigiar sobre o que colocamos diante dos nossos olhos. Precisamos cuidar daquilo que a gente vê, se aquilo que a gente vê está nos levando para o lado bom ou para o lado ruim. Precisamos filtrar o que a gente está vendo. Os ouvidos também são portas de entrada. Estamos sujeitos a ouvir muitas vozes. Podemos ouvir a voz de Deus, também podemos ouvir a voz do diabo. E a gente tem que saber identificar quais são essas vozes. Mas não são apenas essas vozes que devemos vigiar para não escutá-las. Vigiar o que temos ouvido de nós mesmos e dos outros também é muito importante. Às vezes surge dentro de nós vozes que não são confiáveis. E às vezes não participamos de uma fofoca, de uma forma verbal, mas participamos escutando, e também isso não é correto. A gente ouve aquilo que a gente permite que o outro fale com a gente. Quando a gente não concorda com algo e não quer participar de algo, a gente precisa dar um basta naquilo. Não é só ficar ali e não participar, mas também permitir que o outro fale. A gente pode dar um basta quando a conversa, quando o que está entrando pelo nosso ouvido seja algo de destruir, não seja algo que vai nos edificar, não seja algo que vai cooperar para a nossa vida espiritual. Em Lucas 11:28 está escrito: Ele respondeu: Antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Quer mais precioso do que ouvir a palavra de Deus? Do que dar a atenção à palavra de Deus? Não existe coisa melhor, não existe coisa que vai nos edificar mais, que vai nos elevar mais, que vai nos dar mais vida em Cristo. Então, ao invés da gente ouvir conversinhas desagradáveis, conversas sobre a vida dos outros, fofoca, discórdias, vamos procurar ouvir da palavra de Deus. A boca, ela não é só entrada, ela também é saída daquilo que é gerado na nossa mente, que desce para o nosso coração. Ela também é uma porta. Esta é uma pela qual todos nós pecamos. Seja pela murmuração, fofoca, intrigas e outras coisas mais. Muitas são as brechas que abrimos com a nossa própria boca para o mal. É preciso vigiar o tempo todo sobre o que verbalizamos. Quantas coisas seriam evitadas em nossas vidas se tivéssemos ficado em silêncio? A gente precisa ter muito cuidado no que a gente fala, quando a gente verbaliza, porque quando a gente fica em silêncio, a gente evita muitos problemas, a gente evita muitas confusões, a gente evita pecar. É preciso vigiar em relação a esta porta que é a nossa boca. Salmos 34, versículo 12 e 13, diz o seguinte: Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarda a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. E em Tiago 3, do versículo 9 ao 11, também fala a respeito de guardar a língua. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não podemos ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Então são estes textos que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Existem mais algumas portas aqui de entradas, tanto do bem quanto do mal, que eu quero dar continuidade no próximo vídeo. Não vou terminar aqui para não ficar muito extenso este vídeo. E eu espero que este vídeo possa contribuir com a vida de quem estiver assistindo, que possa alertar em relação a essas portas de entradas nas nossas vidas, para andarmos mais atenciosos, para andarmos filtrando as coisas, e que este vídeo seja assim como foi para mim, que seja de bênção para a vida de quem estiver assistindo e que você possa compartilhar ele com outras pessoas também. E peço para você não deixar de curtir este vídeo, de se inscrever neste canal se ainda não for inscrito e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus
e até o próximo vídeo.